Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje é uma live que foi muito pedida pelas mulheres. Todo santo dia eu respondo isso no meu direct, no meu WhatsApp, que as mulheres têm muita dúvida. E hoje eu vou revelar como desinflamar e emagrecer mesmo tendo 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos ou estando na menopausa. Será que isso é possível? Será que quando a gente passa dos 30 anos e vai chegando mais próximo da melhor idade, ainda é possível desinflamar e emagrecer? Ou se nós já estivermos na menopausa, será que isso é possível ou não? Eu vou te contar tudo na live de hoje. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas! Muito bom tê-las todas por aqui. Inclusive, essa semana é uma semana muito especial, pois nós estamos recebendo todas as nossas alunas lá no Power D, né? Semana passada nós fizemos um mega evento gratuito, que foi a Semana Desinflama Mais, que até hoje estão rendendo resultados, né? As meninas estão vindo, falando comigo, postando os resultados que tiveram. Realmente foi um evento transformador e agora nós estamos com as inscrições abertas para quem quiser se tornar a nossa aluna acompanhada e ter resultados maravilhosos, assim como as nossas alunas. Que eu sempre posto aqui, né, os resultados delas, e as meninas ficam chocadas. Elas, Carol, como assim? Como é que ela tem tantos resultados? É seguindo a metodologia. Então, quem tiver interesse, quem quiser se tornar a nossa aluna acompanhada, assim que nós finalizarmos a live, corram lá no meu feed, cliquem no link lá da bio e garantam a sua inscrição enquanto é tempo. Por quê? Porque nós abrimos pouquíssimas vagas. Inclusive, já, graças a Deus, né? Nossa, eu sou muito grata por isso. Nós já preenchemos praticamente todas as nossas vagas. Nós não abrimos muitas turmas no ano, só para vocês terem uma ideia, essa é a terceira turma que nós abrimos aí em 6 meses e não sabemos se iremos abrir mais turmas nesse ano. Por isso que eu sempre repito, eu falo 2, 3, 4 vezes, porque nós encerramos as inscrições. Aí as mulheres vêm, ai Carol, mas como é que eu faço para me inscrever? Mas por favor, não dá para abrir uma exceção, eu quero me inscrever. Não tem como, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque o nosso maior entregável nesse curso é justamente o entregável que eu participo, tá? Não é ninguém da minha equipe, não. Eu participo do protocolo de 15 dias, porque a fase 1 da minha metodologia lá do Power D é um desafio de desinflamação turbo, tá? É um protocolo de 15 dias com estratégias voltadas. Deu uma pequena instabilidade aqui. Entrou uma ligação, por isso. Certo, então nós fazemos, a fase 1 é esse protocolo de 15 dias. São 15 missões guiadas para que vocês tenham, né, resultados aí extraordinários. Só para vocês terem uma ideia, as minhas alunas chegam a perder 15 centímetros de barriga e já tive alunas que chegaram a perder 7,2 kg em 7 dias e 8,4 kg em 15 dias. Então ele é um protocolo assim realmente muito poderoso, tá? Certo, e esse entregável, por que ele é diferenciado, esse programa? Porque eu faço o protocolo junto com vocês. Eu estou lá nos grupos, aí eu dou feedback do que vocês podem melhorar, eu dou dicas, eu tiro dúvidas, tudo que vocês precisam eu estou lá. Isso ninguém faz, isso não existe, tá? Normalmente, quem está nesse suporte, a maioria nem suporte tem, e quando tem, é normalmente uma pessoa da equipe, não é diretamente com um profissional. E isso é uma coisa que eu não delego, pelo menos por enquanto. Enquanto eu consigo dar conta do recado, eu não delego, porque é algo que realmente faz toda a diferença para as mulheres nesse processo, né? É algo que realmente traz aí resultados incríveis para as minhas alunas, por isso que elas têm esses resultados, tá? Então, por isso que a gente não consegue abrir turmas depois, porque não tem como começar o desafio depois. O nosso desafio já vai começar na próxima segunda-feira, dia 1º.
Então, já tá tudo esquematizado. Assim, quando nós finalizarmos as turmas, nós já vamos, no sábado, organizar todas as alunas. Então, a gente organiza elas por grupos pequenos, não são grupos grandes, porque quando os grupos são muito grandes, fica muita falação, as meninas se perdem, eu não consigo ver também todas as mensagens. Então, são grupos pequenos para que eu possa realmente dar atenção a todas as alunas, tá? Então, não tem como a gente fazer turmas muito grandes e nem abrir muitas turmas durante o ano, não tem como. Porque além de trabalhar com o Power D, eu também faço atendimentos individuais. Então, não tem como, eu não tenho tempo hábil para isso, para me dedicar tanto, entenderam? Então, por isso, quem quiser se tornar nossa aluna acompanhada, agora é hora, corra, vai lá e garanta a sua inscrição, porque depois não adianta chorar o leite derramado, tá certo? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Esse tema é um tema muito polêmico, porque todo santo dia eu recebo nas lives, que eu faço live quase todos os dias, né, ou pelo menos 2 vezes por semana, eu estou aqui fazendo live, então eu estou muito próxima da minha audiência, eu estou muito próxima de vocês. Nós fazemos também muitas pesquisas, e toda vez que eu coloco lá assim, por que até hoje você não conseguiu emagrecer? A resposta, assim, unânime é: porque eu já passei dos 40, porque eu estou na menopausa, porque eu já tenho 30 e poucos anos, porque eu já tenho 50 e poucos anos. Então isso acaba se tornando uma grande objeção. E já que eu tô nessa idade, então pra mim não é mais possível. Eu tenho que me conformar com o meu peso, eu tenho que me conformar e não vou poder mais ter resultados. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Eu tenho alunas de todas as idades. Inclusive, essa minha aluna que eu falei pra vocês, que ela perdeu 7,2 kg, ela tem 50 anos, ela está na menopausa, não lembro exatamente desde quando, mas ela tem 50 anos, está na menopausa, e ela em 7 dias, ela eliminou 7,2 kg, seguindo a nossa metodologia. Eu até vou fazer uma live com ela na próxima segunda-feira, pra vocês conhecerem. Ela me mandou hoje uma foto de antes e depois dela, gente, se vocês vissem. Ela me mandou do rosto. Não dá pra dizer que é a mesma pessoa em 7 dias. É surreal. Surreal. E detalhe, ela participou da Semana Desinflama Mais. Agora, que acabou a semana passada. Ela teve esse resultado só com desafio gratuito. Com evento gratuito. Vocês imaginem quem se torna a nossa aluna acompanhada. Os resultados que não tem. É aqueles resultados chocantes que vocês veem ali nos meus stories, nos depoimentos, enfim. Então, realmente é muito poderoso. E não foi lá 3, 4 meses atrás, foi agora, semana passada. Tanto que nós vamos fazer a live na próxima semana justamente para ela contar um pouquinho sobre a história dela. Ela toma 2 tipos de corticoide, ela toma um monte de coisa. E mesmo assim ela conseguiu, tá? Então, esse negócio de passei dos 30, 40, 50, pra mim não é possível, isso é um mito, tá? Porém, entretanto, todavia, depois que a gente passa dos 30 anos, realmente o negócio fica mais difícil. Isso não é um mito, é verdade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu recebo muito, as meninas falam muito isso pra mim. Nossa, Carol, antes era assim, ó, eu fechava um pouquinho a minha boca, dava uma pequena maneirada e eu já emagrecia. Agora eu fico praticamente sem comer e não emagreço 1 grama. Quem já passou por isso? Porque quando tinha lá 15, 20 anos, era isso aqui, ó. Dava uma pequena maneiradinha na alimentação, fechava um pouquinho a boca, rapidinho emagrecia. Depois dos 30, minhas amigas, o negócio não fica bem assim. Aí você vai lá, você restringe, você para de comer tudo, começa a aparecer uma barriga que nunca existiu. Isso também eu recebo muito, as meninas falam muito isso pra mim. Nossa, Carol, antes eu não tinha barriga. Do nada começou a aparecer e criar uma barriga aqui que eu não tinha. E eu não mudei nada na minha alimentação, continuo comendo igual. E mesmo assim, a minha barriga começou a crescer. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Por que que isso acontece? Vou explicar pra vocês. Quando a gente chega, a partir dos nossos 30 anos, nós mulheres já começamos a ter muitas mudanças no nosso corpo. Então a gente já começa a ter quedas hormonais, a gente já começa a ter perdas
principalmente de massa óssea, de colágeno e uma outra coisa que é fundamental, perda de massa muscular, perda de músculos. E o que isso tudo causa? O que acontece quando a gente perde músculos? O nosso metabolismo tende a ficar, ó, lento, lá no pé. Isso realmente acontece. Se a gente não tem uma estratégia muito poderosa, mesmo que você mantenha a mesma alimentação que você tem antes, que você não... Eu vejo, ai Carol, mas eu não exagero, eu não como doce, eu não tomo refrigerante, e apareceu uma barriga aqui que antes eu não tinha. Claro, porque a partir dos 30 anos nós temos essas perdas. Perdeu musculatura, o metabolismo vai lá pro pé. O que é isso? O que é isso, Carol? Metabolismo de repouso. Metabolismo de repouso é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta quando nós não estamos praticando atividade física. Por exemplo, agora aqui, ó. Eu tô sentada fazendo live com vocês. Eu estou em repouso. O meu corpo está gastando calorias. Quando a gente passa dos 30, a tendência é que esse gasto calórico diminua muito. E como que a gente faz para perder peso? Pra gente perder peso, ou para não ganhar, né, no caso, vamos falar para perder peso. A gente precisa de uma coisa que se chama déficit calórico. Ou seja, o que é isso? Déficit calórico é quando a gente gasta mais calorias do que ingere. Você gasta mais do que você ingere. Isso gera um déficit e faz a gente emagrecer, certo? Vamos pensar lá. Carol, eu já tinha um corpo que eu gosto, eu sempre fui magra, certo? Quando eu cheguei lá a partir dos 30, dos 40 anos, o que começou a acontecer com o meu metabolismo? Eu comecei a ter essas perdas, essa desregulação hormonal e o meu metabolismo começou a ficar mais lento. Ou seja, o meu corpo que antes gastava, sei lá, 1000 e tantas calorias, agora ele passou a, sei lá, gastar metade disso. Esse metabolismo de repouso. Porque o metabolismo fica mais lento, a tendência é que o corpo gaste menos calorias. Aí o que acontece? O corpo começa a gastar menos calorias, certo? Só que a ingestão não baixa. Você continua comendo a mesma coisa que você comia antes. E o gasto diminuiu. O que vai acontecer com a balança? Ela vai subir. Porque aqui não vai ter déficit calórico. A balança vai ter o que nós chamamos de superávit calórico. Existem duas coisas, o déficit e o superávit. O déficit calórico é essa diferença quando você gasta mais do que você consome. O superávit é o contrário, quando você consome mais do que você gasta. Por isso que vocês engordam. Por isso que antes não tinha aquela barriga e do nada ela começou a aparecer. Então isso daí não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, não é. Isso é fisiológico. É assim com todo mundo. Que bom, né? Que bom se a gente não precisasse envelhecer. Isso, a gente vê essa diferença, perda de colágeno na nossa pele. Olha aqui, ó. Olha aqui as minhas rugas aqui, ó. Quando eu era mais nova, eu não tinha. Inclusive, meu botox tá vencido. Eu já tenho que fazer de novo. Então, antigamente, quando eu vi, sei lá, quando eu tinha 20 anos, eu fazia assim com a minha testa. Vocês acham que apareciam essas rugas aqui? Não, era uma outra. Vocês acham que eu tinha esses pés de galinha aqui, ó? Não tinha. Hoje eu já estou com 34. E a minha pele mostra os sinais da minha idade. Isso acontece com tudo. Acontece com a nossa pele, acontece com a nossa musculatura, acontece com os nossos hormônios. Por que chega em algum momento da vida que algumas mulheres precisam fazer reposição hormonal? Porque as taxas desses hormônios caem muito, ficam muito baixas. E aí vira uma bagunça, né? Aí, por exemplo, testosterona é um hormônio sexual, que é um hormônio que é responsável por nos ajudar a emagrecer. Quando a gente começa a passar os anos, se a gente não tiver as estratégias certas, o que acontece com esses níveis de testosterona, que é o hormônio que ajuda a emagrecer? A tendência é que eles caiam e fiquem muito baixos. Mulher que tem níveis de testosterona muito baixo não tem disposição, não tem libido, não emagrece,
Porque é um hormônio fundamental para o quê? Construção muscular. E é um hormônio que ajuda na construção muscular e na perda de gordura. Então, esse negócio assim, putz, Carol, depois que eu passei dos 30, tudo mudou e eu realmente engordei. Eu não mudei nada, mas eu engordei, é exatamente por isso. Vocês conseguiram entender o que eu falei aqui ou ficou confuso? Coloquem pra mim aí no chat se ficou confuso. Se ficou confuso, eu explico de novo, mas eu acho que eu tentei explicar de uma forma mais simples possível. O metabolismo, se a gente não fizer nada e só ficar assim, ó, de braços cruzados, é lógico que a gente vai sentir as consequências da nossa idade. É inevitável. Todo mundo é assim. Assim como as nossas rugas aparecem, o nosso corpo também muda. Não tem como a gente querer ter um metabolismo de 20 anos se você não usa nenhuma estratégia para deixar ele assim. Como que as minhas alunas elas têm tantos resultados? Porque lá no meu programa eu ensino estratégias para elas acelerarem o metabolismo, porque a desinflamação ela faz isso. A desinflamação, além de acelerar o metabolismo, porque a gente usa estratégias focadas nisso, né? A desinflamação, ela ajuda a acelerar o metabolismo e ela ajuda na regulação hormonal. Eu assim, juro pra vocês, eu perdi as contas de quantas alunas minhas falaram assim pra mim: nossa, Carol, eu não sei o que aconteceu comigo, mas depois que eu desinflamei o meu corpo, eu estou me sentindo muito mais disposta, obviamente, e a minha libido voltou. Libido, pra quem não sabe, é desejo, é apetite sexual. Tem algumas mulheres que perdem isso depois que vão chegando em uma certa idade, né? Depois que tem essas perdas, enfim, vão chegando mais próximo da menopausa e elas vão tendo essas quedas hormonais, não fazem nada pra mudar isso, aí ficam sem disposição, sem desejo sexual. O desejo sexual está totalmente associado com os níveis de testosterona. Quando esses níveis estão muito baixos, além dessa mulher não ter disposição, além dessa mulher não ter uma dificuldade absurda para emagrecer, ela também tem essa questão do apetite sexual. Ela fica com a libido muito baixa. Então, aí até olha a Euzi falando aqui, ó, pra vocês verem como eu não estou mentindo. A Euzi, ela participou hoje ela é nossa aluna maravilhosa, mas ela participou de 2 desafios nossos, que nós fizemos, 2 eventos gratuitos. Ó, até subiu o bexiga aqui, ó. Ela participou do desafio de 7 dias que nós fizemos no mês passado, mês de maio, e participou da Semana Desinflama Mais. No total, ela já eliminou 10 quilos. E olha o que ela falou aqui agora. Olha lá, até minha libido aumentou muito. E ela não é a primeira. Várias mulheres me falam isso. Justamente por quê? Porque a desinflamação causa isso. Ela ajuda na regulação hormonal. Aí aquele hormônio que tava lá no pé, que é esse hormônio que ajuda, né, tanto na libido, né, nesse desejo sexual, quanto no emagrecimento, ele que tava lá no pé, ele tende a subir. Lógico, né, que nós temos toda uma estratégia para isso. Então, são várias coisas, né? Não é uma estratégia única, são várias. Várias que a gente faz de uma forma associada, que faz a mágica acontecer. Entenderam? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, olha só que legal. A Giza tá dizendo aqui, ó. A Giza, viu? Ela que é a nossa aluna que eliminou 7,2 kg em 7 dias. Eu já falei aqui pras meninas que segunda-feira vai ser a nossa live pra ninguém perder, viu? Que você vai contar a tua história, vai contar que você toma 2 tipos de corticoide, tudo. Falei do teu antes e depois, que eu fiquei chocada. Você tá dizendo aqui, ó, boa noite, cheguei, atrasada como sempre. Me preparando para o plantão triplo que entro na sexta-feira e só saio na segunda. Preparando meus alimentos para levar. Olha só. Onde vocês acham que ela aprendeu isso? Nos eventos gratuitos, na Semana Desinflama Mais, que acabou no domingo. Ela teve esse resultado incrível e agora o que ela tá fazendo? Ela está mantendo tudo que ela aprendeu. Por isso que ela teve resultados tão incríveis, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam com o que eu estou falando aqui, meninas? Existe sim
essa dificuldade maior. Isso não é um mito, tá? Isso existe mesmo. A mulher, a partir dos 30 anos, ela vai ter mudanças no corpo. E eu ouço isso, assim, de 99% das minhas alunas e das minhas pacientes. Nossa, Carol, antes eu não tinha essa barriga que hoje eu tenho. Eu não mudei nada na minha alimentação. É lógico. Da forma que eu expliquei pra vocês. Mesmo que vocês continuem com a mesma rotina, se vocês não tiverem uma estratégia focada pra isso, vocês vão ganhar peso. Às vezes, eu não estou gorda, mas eu tenho uma barriga que antes eu não tinha. A minha gordura fica toda concentrada ali na barriga. Não engordei perna, não engordei bumbum, mas a minha barriga não tinha. Antes eu tinha uma barriga reta, agora eu tenho uma gordura ali que antes eu não tinha. Justamente por causa dessas mudanças que acontecem no nosso corpo. E se a gente não faz nada pra mudar, cada vez vai ficando pior. Porque daí, cada vez a gente vai tendo perdas mais acentuadas, cada vez a nossa massa magra vai diminuindo mais. E o que vai acontecendo com o nosso metabolismo? Ele vai ficando cada vez mais lento, cada vez lá no pé. E aí, lembra aquele negócio que eu falei pra vocês da balança? Do gasto do gasto e da queima? Do gasto e da ingestão, perdão. A gente acaba entrando em um superávit cada vez maior. Ao invés de entrar no déficit, fica sempre no superávit. Por isso que você vai ganhando 1 quilo no mês, aí mais 1 quilinho aqui, de uma forma sutil, que a gente nem percebe. Quando a gente vê, são 10 quilos a mais. Com quem que eu tava conversando? Deixa eu me lembrar. Eu tava conversando com uma paciente ontem. Ela falou que foi uma diferença de 10 quilos. Que foi assim, que ela nem percebeu. Nem percebeu. Ela foi indo e tal. Em 1 ano foram 10 quilos que ela ganhou. Carol, não mudei nada. Continuo me alimentando da mesma forma que eu me alimentava antes. Não tomo refrigerante. Não gosto muito de doce. Não como em excesso. E mesmo assim eu ganhei 10 quilos. Claro! Metabolismo foi lá no pé. A ingestão calórica continua a mesma. O que aconteceu? Balança subiu. Porque o gasto, ao invés dele aumentar, o gasto calórico do nosso corpo, ao invés dele aumentar, ele diminuiu. Aí se você continua comendo a mesma coisa com menos gasto, o que acontece? Gordura no corpo. Por isso que muitas vezes você não entende o porquê, né? A gente não entende. Meu Deus, mas o que eu tô fazendo? Eu não fiz nada diferente, eu continuo comendo igual. E por que eu ganhei tanta barriga? Por que eu ganhei tanto peso? Por isso. E aí, o que a gente faz para mudar essa situação? Usa as estratégias certas. A desinflamação promove isso. Regulação hormonal, por isso que as meninas estão dizendo aqui, ó, minha libido aumentou muito. Eu tenho relatos de alunas que não conseguiam mais ter relações com os companheiros, com os maridos. E hoje a vida mudou. Por quê? Gente, como é que você vai ter um relacionamento ativo, uma relação ativa com o seu companheiro, se você não tem libido? Se você não tem desejo? Não tem como. Ó, olha o que a Belmira tá dizendo aqui, ó. Eu cheguei agora do voluntariado e estou a organizar meu saco térmico para levar amanhã para o serviço. O almoço, a água, a fruta, com organização e disciplina, mantenho-me desinflamada. É isso aí, a Belmira é outra prova viva. A Belmira é outra prova viva de que é possível sim, independente da idade. A Belmira tem 55, quase 56 anos. Ela entrou na menopausa aos 50 anos. E a Belmira antes usava manequim 40 e agora usa 36, meus amores. Vocês têm ideia de uma mulher de 56 anos na menopausa desde os 50 usando manequins 36? Vocês têm ideia do que é isso? É surreal. Mas por quê? Porque elas têm a estratégia certa para isso. Então, menopausa, a mesma coisa. As mulheres acham que quando entrei na menopausa, minha vida acabou.
Meu Deus do céu, socorro, minha vida acabou. Não é assim. Não é. Existe uma luz no fim do túnel. E por isso, e vejam, as minhas alunas, elas entram aqui e elas falam de uma forma espontânea. Eu não fico pedindo pra elas, olha, entrem lá na live, fiquem falando. Não, elas entram aqui, elas falam porque elas tiveram resultados tão incríveis que elas não perdem nada. Elas não querem perder nenhum tipo de conteúdo. E elas gostam de dar o testemunho delas para que vocês também entendam que não é só com elas que acontece isso. Que se com elas deu certo, com todo mundo dá. E a mulher, quando ela entra na menopausa, ela não acabou a vida. Deus o livre, gente. 50 anos. Tem mulheres que entram na menopausa precoce. Foi o caso da minha aluna Estela. Minha aluna Estela, ela entrou na menopausa com 40 anos. Porque ela teve um câncer. E ela teve que tirar, ela teve que fazer uma cirurgia e tirar o aparelho reprodutivo. E a Estela, ela estava desde 2005, vejam, quase 20 anos na luta para tentar emagrecer e não emagrecia 1 grama. Ela já fez de tudo que vocês possam imaginar. Já ficou sem comer, comia só alface e não emagrecia. A Estela, em 15 dias, eliminou 8,4 kg. E de barriga foram 13 centímetros. Então, é lógico que a gente sabe que todo mundo vai passar por isso. Eu também. Eu tenho 34 anos. Completei 34 mês passado. E eu vejo na minha pele a diferença. Não é igual, mas no meu corpo não. Tanto que às vezes as pessoas me veem, elas me perguntam, quando eu falo que eu tenho 34 anos, elas falam, nossa, mas parece que você tem menos. Não parece que você tem tudo, né, tudo isso. Parece que você é mais jovem. Porque o meu corpo não transmite a idade que eu tenho. Nossa, mas como... teve uma vez, olha só, teve uma vez que eu tava na academia. E aí uma moça chegou lá e me abordou lá e falou assim pra mim. Nossa, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Ela falou assim, meu Deus do céu, como o seu corpo é bonito. Parabéns, assim, elogiou o meu corpo. Eu falei, muito obrigada e tal. Dela, mas também você tem esse corpo porque você é novinha, né? O que você tem? 20 e poucos anos? Aí eu falei, não, olha, não, eu tenho 34, né? Foi agora, recentemente, sei lá. Eu tava de 33 para 34, tá? Não tinha completado 34 ainda, mas eu já tava na minha cabeça que eu tava com 34. Eu não, eu tenho 34. Ela olhou, ela falou, o quê? Você tem 34 anos? Não é possível. E com esse corpo... Como que vocês acham que eu mantenho o corpo que eu tenho com 34 anos? E esse corpo eu vou manter quando eu tiver 40, 50, 60, 70 anos. Porque eu não vou mudar o que eu faço. Porque a Carol é diferenciada e ela não tem esse... Gente, olha aqui, olha a minha testa. Eu tenho sangue correndo nas minhas veias. Que as pessoas acham que porque eu sou nutricionista, porque eu desenvolvi esse método, comigo é tudo diferente. Já falaram, você tem esse corpo porque você tem a genética boa. Eu falei isso ontem na live. Gente, falar pra mim que eu tenho a genética boa é dar um tapa no meio da minha cara. Vocês já viram como eu era antes? Quem não viu, depois, quando a gente terminar aqui a live, vão lá no meu feed pra vocês verem o meu antes e depois. É a primeira foto que tem fixada, ela deixa até fixada pra todo mundo ver. A minha barriga era enorme. Gigantesca. Nossa, uma barriga gigante. Eu não nasci assim. Eu não tenho genética boa. Pelo contrário, eu passei por tudo que vocês já passaram. Eu já estive acima do peso, eu tive uma barriga enorme, eu tinha um corpo que eu não gostava, eu tinha uma autoestima baixa, eu chegava nas lojas e não podia comprar as roupas que eu gostava, só as que me serviam. Eu tive um problema, eu fazia dieta restritiva para tentar emagrecer. Eu desenvolvi até um transtorno alimentar de tanta dieta restritiva que eu fazia. Eu tinha medo da comida. Eu não saía de casa porque eu não queria frequentar os eventos porque eu sabia que ia chegar lá, ia ter comida, eu ia ter vontade e não ia poder comer. Tudo que vocês passaram, eu já passei. E é o que eu falei, eu tenho sangue correndo nas minhas veias. Eu sou uma mulher, assim como vocês. Então, as mesmas perdas que vocês têm, eu também tenho.
A minha pele é uma prova disso. Antes, com 20 anos, eu erguia assim, ó, eu não tinha ruga. Olha como é que tá aqui agora. Olha os pés de galinha aqui, ó, aparecendo. Mas como que eu consigo manter o meu corpo assim? Porque eu tenho as estratégias certas. Pra quê? Enganar o meu corpo, sabe? Pra ele achar que eu sou uma... Eu engano o meu corpo, eu uso estratégias pra enganar o meu corpo, pra ele achar que eu tenho menos idade do que eu tenho. Pra deixar o meu metabolismo acelerado, assim como quando eu tinha 20 anos. E isso eu replico para as minhas alunas. Como que, meu Deus, como que a tua aluna lá, a Giza, por exemplo, com 50 anos, menopausa, tomando quase 20 remédios por dia, sendo dois deles que são de corticoide, que são os medicamentos que tendem a deixar inchada. Ela falou isso na live ontem, eu achei tão engraçado. Ela falou assim, inclusive, 2 dos remédios que eu tomo são corticoide. E corticoide não engorda ninguém, não. Gurias, que ela é gaúcha? Gaúcha. Então, como que ela conseguiu? Porque ela usou técnicas onde ela engana o corpo dela, pra ele achar que é um corpo de uma mulher de 20 anos. Aí aquele metabolismo que tava lá no pé, parado, que mesmo que ela ficasse sem comer e não comesse nada, nem uma vírgula durante o dia, ela não ia emagrecer. Hoje ela come 3 vezes mais, não deixa de comer as coisas que ela gosta, nenhuma das minhas alunas deixam, inclusive, de comer nada do que elas gostam, e mesmo assim elas emagrecem. E o corpo delas, assim, ó, funcionando igual uma coisa linda, maravilhosa. Porque a gente usa técnicas, né? Porque a desinflamação, ela faz isso. Ela faz esses ajustes hormonais, acelera o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino, melhora, consequentemente, a absorção de nutrientes. E isso faz com que o corpo volte a funcionar. E acredite, né, que ele não é um corpo de 50 anos, é um corpo de 20. Simples assim. Ficou claro que eu expliquei aqui pra vocês? Se ficou difícil, vocês me falam que eu explico de novo, tá? Hoje eu recebi uma mensagem de uma participante que participou da Semana Desinflama Mais. Ela falou, ai, Carol, ela falou, ai, você explica tão bem, você tem uma forma tão fácil de ensinar a gente, tudo que você ensina eu consigo aprender. E as meninas falam muito isso pra mim, né? Eu tento explicar pra vocês de uma forma mais simples. Porque não adianta eu ficar aqui falando blá, 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 nutricionês, que vocês não... Ah, tá, eu não quero saber. Eu quero saber uma coisa que faça sentido pra mim, né? Por isso que eu tento usar algumas analogias, falar de uma forma mais simples pra vocês entenderem. Ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó, eu adoro as lives porque estou sempre a aprender com a Carol e também ouvindo outros testemunhos também aprendo. Faço sempre o possível para assistir a live mesmo com o fuso horário. Verdade, a Belmira, ela tá num fuso de, acho que 4 ou 5 horas a mais aqui do que nós, né, Belmira? Aqui agora são 18h34, que horas são aí em Portugal? Eu acho que são 4 horas a mais lá em Portugal. E Belmira sempre está aqui, apesar de ser nossa aluna, participa de todas as lives. Ó, a Giza tá dizendo aqui, ó, ontem comi um bolo de pote com a minha filha, sem culpa e feliz. Ontem eu também. Então, e eu fiz questão de postar, eu gosto, sabe, eu gosto muito de postar isso, porque eu tô falando, vocês olham pra mim e vocês acham que eu sou um ser de outro mundo, né? Que eu só como... Ai, não, pra você ter esse corpo, você só come alface e frango. Gente, pelo amor de Deus, já foi essa época. Eu já fui essa pessoa. E Deus me livre viver desse jeito. Eu amo comida japonesa. Amo comida japonesa. E ontem eu fui no restaurante comer comida japonesa com a minha mãe e foi maravilhoso. Comi sushi doce, comi sashimi, comi sushi normal, sushi doce, tudo. Sem culpa. Hoje acordei com a minha rotina normal. Acordei, raspei minha língua, tomei minha água de jejum. Vida normal. Vocês acham que eu fiquei lá igual eu era antes? Me autoflagelando porque eu comi um sushi? Porque eu comi um doce? Não. Meu corpo mudou por causa disso? Eu fiquei inflamada? Eu engordei? Não. Porque eu sei usar as técnicas certas, que são, inclusive, as técnicas que eu ensino às minhas alunas, que eu passo nos eventos gratuitos. O que eu ensino nos eventos gratuitos são o que as minhas alunas aprendem. Só que, obviamente, de uma forma muito mais simples, né? De uma forma muito mais
sutil, porque eu não tenho como passar a minha metodologia toda aqui, né, gente? É impossível, porque ela é muito detalhada, não tem como. Mas assim, eu pego as coisas principais e ensino vocês. Por isso que elas têm resultados tão maravilhosos, tá? Ó, a Paty tá dizendo aqui, ó, boa noite. Como faço para acordar e deitar com as medidas iguais? Acordei com 89 centímetros de cintura e agora estou com 93. Meu intestino é muito preso. Você tem um corpo muito inflamado. Você tem 2 sinais clássicos de inflamação. Inchaço e intestino preso. Ai, por que aparecem essas raivas dessas bexiga? Ai, meu Deus, como eu tenho ranço disso. Ou é fogos de artifício, daqui a pouco vai ser os fogos de artifício. Então você tem 2 sintomas clássicos de um corpo inflamado. Inchaço e intestino preso. Se você não desinflamar, isso vai continuar. Se o intestino não funciona, o emagrecimento não acontece. E aí você vai viver sempre nesse... Sempre nesse mesmo dilema, tá? Olha só, as meninas estão dizendo aqui... 22h34, nós estamos com 5 horas de fuso. Caramba! Não, o 5 não, 4. Agora são 18? É isso aí, 4 horas de fuso. Então, vejam, e as meninas estão aqui, ó. Firmes e fortes. Ai, a Geise tá dizendo aqui, boa noite, você é maravilhosa, que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada, amém, que Ele abençoe a todos nós. A Neri tá dizendo aqui, ó, não perdi nada, só minha barriga abaixo... Ah, aqui, baixo do umbigo, né, pochete. Perdi um pouco, mas me tornei sua aluna. Parabéns! Vamos começar com tudo na próxima semana e os seus resultados vão ser maravilhosos, tá? É isso aí, ó, a Giza tá dizendo aqui, ó, isso aí, Carol, mentalidade mulher magra. Isso também faz parte da fase 2 lá do meu método, tá, meninas? Ativação da mentalidade magra, porque não adianta nada vocês terem a melhor estratégia possível e imaginável e não desenvolverem uma mentalidade de uma mulher magra. Vocês vão ficar a vida inteira patinando. Emagrece e depois engorda de novo. Emagrece e depois engorda de novo. As minhas alunas não são assim. Elas emagrecem e não engordam mais. E não deixam de comer as coisas que gostam. Ó, a Giza, ontem comi um bolo de pote com a minha filha, sem culpa, tranquilo. A Belmira, que tá aqui também, sai, viaja, aproveita lá os momentos dela com a família, sem culpa. A Estela, que é minha outra aluna, adora tomar uma cervejinha, adora tomar um chopinho, gosta de ir no bar, a filha dela e o genro tem um bar, ela adora ir lá. Eu também. Semana passada, por exemplo, eu comi dogão. Essa semana eu comi sushi. Qual a estratégia certa? Não inflama o corpo e não atrapalha o emagrecimento de ninguém. Pelo contrário, vocês conseguem um resultado incrível. Incrível. Eu sou prova viva disso, as minhas alunas também. Ah, Carol, como é que você consegue ter uma barriga assim? Estratégia. Sem deixar de comer. Você come doce? Como? Você come pizza? Como? A única coisa que eu não tomo é refrigerante. E bebida alcoólica também não é que eu não gosto, tá? Eu adoro um vinhozinho. O que eu não gosto é cerveja. Cerveja e chopp nunca gostei. Mas vinho eu adoro, mas estou evitando, não estou tomando, porque estou fazendo tratamento para acne, estou tomando uma medicação que eu não posso beber. Só por isso. Porque antes eu adorava, antes de fazer esse acompanhamento, esse tratamento, eu adorava tomar um vinho. E tomava sem culpa. Ó, a Paty tá dizendo aqui, ó. Verdade, estou com 40 anos, fazendo exercícios, comendo saudável e nada de desinchar. Tá aí, ó. Aí já começa. Ah, tá vendo como daí começam as objeções? Olha lá. A tireoide de Hashimoto. Por isso que eu não consigo emagrecer. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tireoide de Hashimoto, hipotireoidismo, menopausa, doenças autoimunes, a outra que agora me fugiu da cabeça. Ah, Jesus, esqueci. Endometriose. Eu não emagreço porque eu tenho tireoide de Hashimoto. Não tem nada a ver. Nada a ver. O que tá acontecendo com você é exatamente isso
é exatamente isso que eu acabei de falar. Veja, você está com 40 anos, você pratica atividade física, você come bem e você não emagrece. Por quê? Porque você não usa a estratégia certa. Então, sabe aquele metabolismo de repouso que eu falei? Ele tá lento. Ele já não é igual era antes, quando você tinha 20. Antes ele estava aqui, agora ele tá aqui. E a tua ingestão calórica, ela continua aqui. Essa diferença aqui, ó, é o que não te faz emagrecer, o que te faz inchar, o que te faz ter gordura na barriga. É isso. Enquanto vocês ficarem arranjando desculpa, eu não emagreço porque eu tô nessa idade, eu não emagreço porque eu tô na menopausa, eu não emagreço porque eu tô não sei o quê, por causa da tireoide, vocês nunca vão sair da onde vocês estão. Eu tenho alunas que com hipotireoidismo emagreceram 16 quilos. Tem uma participante, ela fez agora, Semana Desinflama Mais. Uma semana, 7 dias, ela emagreceu, se eu não me engano, foram 2,6 kg ou 2,3 kg com hipotireoidismo. 7 dias, seguindo apenas o conteúdo gratuito. Então, não é desculpa. Quando a gente tem a estratégia certa, a gente consegue ter resultados independente do que você tem. A Lúcia tá dizendo aqui, estou ansiosa para começar. Eu também, eu estou mais ansiosa que vocês. Vai ser muito legal, vai ser muito maravilhoso. As alunas fiquem preparadas, porque sábado já daremos as primeiras coordenadas e no domingo nós já começamos, tá bom? Olha lá, a Giza tá dizendo aqui, ó. Olha eu, gente, 5 anos sem emagrecer 1 grama, deitada numa cama sentindo pena de mim. Nem pra rua eu saía mais. 7,2 kg em uma semana. Maravilhosa, maravilhosa. E não percam, meninas, que segunda-feira nós vamos fazer uma live especial e a Gi vai contar tudo em detalhes, toda a história dela. E toda a experiência que ela teve também na nossa Semana Desinflama Mais, tá bom? Meninas, o papo tá muito bom, mas eu já estou aqui há quase 1 hora. E agora eu tenho um atendimento em seguida, então eu vou ter que encerrar, tá? A nossa live. Mas entendam, tá? Com estratégia tudo é possível. E quem quiser se tornar nossa aluna acompanhada, corra, porque as inscrições estão encerrando e depois não adianta querer entrar porque não tem como, tá? Olha lá, a Marleide. Comendo saudável, sem refrigerante, sem açúcar branco, sem industrializado, sem trigo há mais de 3 anos e continua com a barriga grande, pernas e braços finos. Treino, tenho 35 anos. A mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa que eu falei. Então, veja, 35 anos, 35 anos. E eu não falei que isso acontece? 35 anos, não não está com uma idade tão avançada, pratica atividade física, não é uma mulher sedentária, tem uma alimentação, né? Pelo que me falou ali, é uma alimentação saudável. Por que não emagrece? Porque não usa as estratégias certas. Aí, ó, lembra que eu falei? A balança não fecha. Aí não emagrece. Tá certo? Olha que legal. A Euzi tá dizendo aqui, ó. Agora coloca até uma camisola de renda. E esse é só o começo. Tá bom, meninas? Então, quem quiser, vão lá no link da minha bio. Lá tem tudo bonitinho, explicadinho. Qual o valor, forma de pagamento, o que vocês vão receber. Não é só um curso, tem mais um monte de coisa lá que vocês vão receber. Tem bônus, tem videoaulas, tem módulo extra, tem um montão de coisas, tá? Então, vão lá, garantam a inscrição de vocês o quanto antes, porque depois não adianta querer entrar porque não vai ter como, tá bom? E amanhã teremos live. Amanhã eu acho que a live vai ser às 20 horas, tá? Mas eu aviso vocês lá nos grupos e aviso também aqui nos stories, tá bom? Beijo, meninas!